Notícias do dia. Ano 6, número 2134. Dia 23 de setembro de 2022, sexta-feira. Datas comemorativas. Dia do Soldador. Dia do Sorvete. Dia do Técnico Industrial. Dia dos Filhos. Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Dia Internacional das Línguas de Sinais. Dia Mundial de Combate ao Estresse. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 20 graus, máxima de 31 graus, Goiânia, Goiás. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,11. Valor do euro, em baixa, R$ 5,03. Índice Bovespa, em alta, 1,91%, 114.070 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 2,51%, valendo R$ 98.981,89. IPCA, em baixa, 0,36%, agosto 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 3 de agosto 2022. Valor do ouro, grama, R$ 276,09. Notícias nacionais. Governo bloqueia mais 2,635 bilhões de reais do orçamento, segundo o Ministério da Economia. Possibilidade de estouro no teto de gastos levou ao bloqueio de mais 2,635 bilhões de reais de gastos não obrigatórios do orçamento de 2022. Governo deverá fechar o ano com primeiro superávit primário desde 2013. Desde 2014, o governo central registrava déficit primário ano a ano. A melhora do resultado fiscal deve-se tanto à queda das despesas como ao crescimento das receitas. Publicada a lei que cria o programa Emprega Mais Mulheres, nova lei determina que as mulheres recebam o mesmo salário dos homens que exercem a mesma função na empresa. Ainda, prevê apoio ao microcrédito para as mulheres. Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, apresenta em live iniciativas premiadas de mobilidade urbana, por incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, especialmente nos municípios de grande e médio portes. 6 iniciativas já receberam o selo Bicicleta Brasil. Força Nacional vai apoiar bombeiros na fiscalização ambiental em Mato Grosso. Os militares atuarão nas ações de fiscalização ambiental do Corpo de Bombeiros e em atividades de preservação da ordem pública e segurança das pessoas, em caráter episódico e planejado, até 30 de novembro de 2022. Receita libera hoje consulta à restituição do imposto de renda. Este é o último lote regular do ano. Quem não estiver na lista de restituição caiu na malha fina. Dinheiro será depositado no dia 30 a mais de 1,2 milhão de contribuintes. Declarações do imposto de renda na malha fina chegam a 1,03 milhão. A omissão de rendimentos foi o principal motivo para as declarações serem retidas. Entre os rendimentos não informados, estão salários, ações judiciais e rendimento de aluguel. Oferta de vagas em creches e na pré-escolar é obrigatória. Decide STF. Por unanimidade, a Corte confirmou que é dever do Estado garantir vagas em creches e na pré-escola para crianças de 0 até 5 anos de idade. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, proíbe o uso de imagens de viagens e determina exclusão de vídeos. Plenário do TSE proibiu o uso de imagens de viagens internacionais do presidente Jair Bolsonaro como chefe de Estado em sua campanha para a reeleição. Tribunal Superior do Trabalho, TST, instala totens para ampliar acesso à Justiça do Trabalho. Totem interativo permite acesso eletrônico de cidadãos a serviços prestados pela Justiça do Trabalho. Primeiro totem foi instalado na Prefeitura de Itaberaí, em Goiás. Ministério Público do Rio de Janeiro e Polícia Civil investigam quadrilha de roubo de combustível. Policial militar é preso, apontado como chefe da organização responsável por furtar combustível de dutos da Transpetro. Ação cumpriu 4 mandados de prisão e 11 de busca. Polícia Federal flagra desmatamento na Floresta Nacional do Araripe, Ceará. Foi constatado desmatamento ilegal de 44 hectares em propriedade localizada no município de Santana do Cariri. Operação combate lavagem de dinheiro no mercado de criptomoedas. Estimativa da Polícia Federal é de que mais de 2 bilhões de reais tenham sido movimentados em operações de câmbio suspeitas. Foram expedidos mandados em 4 estados. Anvisa proíbe venda de massas contaminadas com substância tóxica. Fiscais sanitários descobriram que as massas fabricadas entre 25 de julho e 24 de agosto deste ano podem conter a mesma substância que contaminou petiscos de pets. Termina prazo para tirar a segunda via impressa do título eleitoral. Eleitor deve levar ao cartório documento oficial de identificação.
além de comprovante de residência dos últimos 3 meses. Cerca de 60 milhões de brasileiros já têm carteira digital de trânsito. A afirmação foi feita pelo secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro, em entrevista. No Brasil, há 78 milhões de condutores habilitados. Angra uma volta ao Sistema Interligado Nacional, depois de parada para reabastecimento, com capacidade para gerar 640 megawatts elétricos. Angra 1, que entrou em operação em 1985, produz energia suficiente para suprir uma cidade de 1 milhão de habitantes. Defesa Civil faz alerta sobre chegada de uma onda de frio em São Paulo. A queda abrupta da temperatura vai intensificar a sensação de frio e aumentar o risco de incidentes e danos à saúde. A dica é manter os grupos mais vulneráveis agasalhados. Medida provisória reduz imposto de renda para agências de viagem. Medida representa desoneração em torno de 1,4 bilhão de reais por ano no setor de agências. Estima-se que a iniciativa atenda cerca de 35 mil agências de turismo em todo o país. Caixa espera firmar 150 projetos de parcerias público-privadas municipais em iluminação e resíduos. Até 30 de setembro, está prevista a publicação do primeiro edital para a seleção de projetos de iluminação pública, que devem beneficiar municípios com 80 mil habitantes. Petrobras anuncia nova redução no preço do GLP para as distribuidoras. Preço médio de venda do quilo do gás liquefeito de petróleo passará de R$ 4,02 para R$ 3,78, que equivale a R$ 49,19 o botijão de cozinha de 13 quilos. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Intenção de consumo das famílias cresce 1,4% em setembro. O patamar da intenção de consumo supera em 16,5% o resultado de setembro do ano passado. De acordo com a Confederação, o aumento foi influenciado pela melhora do mercado de trabalho. Menos da metade dos reajustes salariais em agosto ficou abaixo do INPC. Pelo terceiro mês consecutivo, o reajuste mediano empatou com o INPC acumulado de 10,1%. O piso mediano, por sua vez, ficou em R$ 1.390, valor 14,7% acima do salário mínimo. Rebanho bovino nacional teve aumento de 3,1% em 2021. Maiores aumentos absolutos ocorreram nos estados da Bahia, 2 milhões de animais, do Pará, 1,5 milhão, e do Tocantins, 1 milhão. Dólar cai para R$ 5,11 com exterior e Copom. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira, dia 22, vendido a R$ 5,11, com recuo de R$ 1,14%. A cotação chegou a passar de R$ 5,18 entre o fim da manhã e o início da tarde, mas caiu em meio à entrada de fluxos externos. Prêmio Candango de Literatura celebra a riqueza da língua portuguesa. Em meio a quase 2.000 inscritos, apenas 8 foram agraciados. O anúncio dos ganhadores ocorreu no Teatro Plínio Marcos do Eixo Cultural Ibero-Americano, em Brasília, Distrito Federal. Esportes. Seleção fecha a preparação para amistoso contra Gana, em Le Havre, na França. Tite vai escalar Éder Militão na lateral direita e quinteto ofensivo na partida dessa sexta-feira, dia 23. O duelo entre Brasil e Gana acontece às 15h30, de Brasília, no estádio Oceane. Técnica Pia Sundhage convoca a seleção para a data FIFA de outubro. O Brasil mede forças com a Noruega no estádio Leval, em Oslo, Noruega, no dia 7 de outubro. 3 dias depois, a equipe brasileira enfrenta a Itália em Gênova. Osaka desiste de partida e Bia Haddad avança no WTA 500 de Tóquio. Agora, a brasileira, atual 16ª colocada do ranking da Associação de Tênis Feminino, WTA, medirá forças com a russa Verônica Kudermetova por uma vaga nas semifinais. Federer e Nadal se unem para jogo de duplas em despedida do suíço. A partida válida pela Laver Cup, que será disputado na O2 Arena de Londres, marcará o final da vitoriosa carreira do tenista suíço de 41 anos de idade. Notícias internacionais. Zelensky celebra como super-heróis comandantes ucranianos libertados, em acordo mediado pela Turquia. Troca de prisioneiros envolveu quase 300 pessoas, incluindo estrangeiros. Ucrânia recebeu 215 militares e devolveu à Rússia 55. Chanceler da Ucrânia afirma na ONU que Rússia não vencerá a guerra. Dmytro Kuleba declarou que russos podem mobilizar até 500 mil pessoas, no que classificou como a admissão da derrota de Putin. Russos compram voos para fora do país após anúncio de mobilização. Em discurso à nação, na quarta-feira, dia 21, Putin anunciou a mobilização parcial dos reservistas. Ele lançou ainda ameaça nuclear aos inimigos da Rússia no Ocidente. A Alemanha estatiza uma das maiores importadoras de energia da Europa. É mais uma medida do governo alemão para enfrentar a escassez do gás natural e disparada de preços no setor. Irã. Pai de Mahsa Amini acusa autoridades de mentir. Autoridades dizem que a jovem morreu depois de sofrer ataque cardíaco e ficar em coma,
mas o pai afirma que Massa não tinha nenhum problema de coração. China. Ex-ministro é condenado à morte por corrupção, mas pena é revertida para prisão perpétua. Fuzingua aceitou subornos e violou a lei em seu interesse pessoal e de seus parentes, segundo o tribunal local. Cientistas do Japão criam baratas ciborgues para ajuda em desastres. Cientistas instalaram, no abdômen do inseto, mochilas de células fotovoltaicas e eletrônicos para controlar movimentos remotamente. Pesquisa tem um longo caminho a percorrer. Forte terremoto assusta mexicanos, pelo menos uma morte é registrada. O tremor, de magnitude 6,8, foi o segundo no país nesta semana e atingiu a região oeste. Em outras áreas, não houve relatos de danos graves, disseram as autoridades. Governo de Daniel Ortega tira CNN do ar na Nicarágua. Segundo a emissora, governo local não informou até o momento o motivo de ter retirado o sinal da CNN em espanhol no país. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1846, o astrônomo alemão Johann Gottfried Galle descobre o oitavo planeta do Sistema Solar, Netuno. Em 1889, a Nintendo Kopai, mais tarde Nintendo Company Limited, é fundada por Fusajiro Yamauchi para produzir e comercializar o jogo de cartas Anafuda. Em 1905, Noruega e Suécia assinam o Tratado de Karistad, dissolvendo pacificamente a união entre os dois países. Em 1913, Roland Garros, um pioneiro da aviação francesa, efetua a primeira travessia do Mediterrâneo em um avião. Em 1923, fundação do atual Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, então chamada Academia de Belas Artes. Em 1932, a unificação da Arábia Saudita é concluída. Em 2002, lançada a primeira versão pública do navegador Mozilla Firefox. Em 2004, mais de 3.000 pessoas morrem no Haiti depois que o furacão Jane produz grandes inundações e deslizamentos de terra. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.